improbidade administrativa. O enriquecimento ilícito, que tem como verbos, receber, utilizar, aceitar, usar, perceber, adquirir, incorporar a si próprio prejuízo ao erário, facilitar, realizar, ordenar, permitir, conceder, agir, celebrar, doar, frustrar, liberar a outrem, atentar contra os princípios da administração pública, honestidade, legalidade, imparcialidade, lealdade. Uma dica que ajuda bastante é perceber que o enriquecimento ilícito diz respeito à primeira pessoa em benefício próprio do agente. Já o prejuízo ao erário se refere à vantagem de terceiros. Atos de improbidade administrativas prescrevem em 5 anos, porém, se for comprovado dolo, não prescreve. Atos que geram enriquecimento ilícito: perda da função pública, indisponibilidade e perda dos bens adquiridos ilicitamente, ressarcimento do dano, se houver, multa de até 3 vezes do que acresceu ilicitamente, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, impossibilidade de contratar com o poder público e de receber benefícios fiscais de até 10 anos. Atos que causam dano ao erário: perda da função pública, indisponibilidade e perda dos bens adquiridos ilicitamente, ressarcimento do dano, multa de até 2 vezes o valor do dano causado, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, impossibilidade de contratar com o poder público e de receber benefícios por até 5 anos. Atos que atentam contra os princípios administrativos: perda da função pública, ressarcimento do dano, se houver, multa de até 100 vezes a remuneração do servidor, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, impossibilidade de contratar com o poder público e de receber benefícios por até 3 anos, ressarcimento somente se houver dano, multa cível com ou sem dano efetivo. Existe possibilidade de também aplicá-la. Sanções da lei de improbidade independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público ou aprovação ou rejeição das contas pelo próprio órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Enriquecimento ilícito: até 3 vezes o valor do enriquecimento. Prejuízo ao erário: até 2 vezes o valor do prejuízo causado. Atos que atentam contra os princípios: até 100 vezes o valor da remuneração. Concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro tributário: até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. A Lei 8.429 de 92, apesar de voltar-se contra a prática de atos de improbidade administrativa, não prescreve apenas sanções de tal natureza, isto é, não se limita ao estabelecer somente sanções de natureza administrativa, mas também de caráter civil e político. Dentre as diversas sanções definidas pela lei, temos de natureza administrativa: perda da função pública, proibição de contratar com o poder público ou dele receber benefícios fiscais ou credícios. De natureza civil: ressarcimento ao erário, multa civil, perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio. De natureza política: suspensão dos direitos políticos. Não há previsão, portanto, de penas de natureza penal, o que torna correta a assertiva caso houver. Enriquecimento ilícito: de 8 a 10 anos, enriquecimento, tem 10 letras, então 10 anos. Prejuízo ao erário: 5 anos, prejuízo, 8 letras, portanto 8 anos. Violação dos princípios: 3 a 5 anos. Esse daqui não tem como, letra memorizar, então é no estudo mesmo.